Sejam todos muito bem-vindos ao Ubercast. Eu sou a Mel Licei. Fábio Oberlander. E hoje a gente está com o Pedro Sauer. Um prazer. Um prazer ter você aqui. Tão esperado, Pedro, né? A gente vem falando desde que a gente começou o podcast de trazer o Pedro. Pedro, como é que você começou no jiu-jitsu lá, conheceu o Hélio Gracie? Eu comecei no jiu-jitsu quando era garoto, já temos 14 anos de idade, e conheci o Rickson Gracie na rua, nós éramos amigos de rua, e ele ficava me chamando para academia, e eu não queria saber da academia de jiu-jitsu. Eu fazia outras artes marciais, boxe, cheguei a fazer taekwondo, fiz judô, capoeira, mas jiu-jitsu, a luta agarrada, eu sempre me chamava, você gosta de agarrar? Eu gosto de agarrar menino, não gosto de agarrar homem não. Eu sempre brincava com ele assim. E ele sempre brincou comigo, até um dia que eu fui lá na academia. Ele me pediu uma carona, aí eu cheguei na porta, tinha um estacionamento, tinha uma vaga, não tive como não parar, fui lá. Mas eu fui 2 vezes, eu fui na primeira vez, primeira vez que eu vi o jiu-jitsu, eu não gostei. Eu olhei para o jiu-jitsu e falei, esse negócio é muita embolação, eu não entendi nada. Então eu não gostei. Então eu entendo perfeitamente quando as pessoas veem o jiu-jitsu, é uma coisa que aquela embolação, a gente não entende o que está acontecendo ali. Eu estava assim no meu primeiro dia. Levou 1 ano para eu poder voltar na academia, para eu ser espancado, e dali é o que eu comecei a entender. Agora é assim que eu entendo o jiu-jitsu. Isso foi em que ano? Isso foi na faixa de 70 na faixa de entre 72 até 76, foi as épocas que eu estava brincando mais de artes marciais. E só comecei seriamente depois de 76. Foi ali que eu comecei o jiu-jitsu sério. Então você foi com o Rickson? Isso foi meu amigo de rua, meu amigo de infância, que a gente me levou lá para a academia, mexia comigo, só você vendo que eu mexia com ele na rua, ele mexia comigo na academia. Como é que era ser um faixa branca no meio dos Gracies? Olha, eu vou te falar uma coisa, é desafiador, foi desafiador. Não só assim, a família toda, né? Mas ter o Hélio Gracie todo dia, como general, como uma pessoa mais alto ranking ali na academia. E o Hélio era muito sério, era muito exigente com todo mundo. E fazia a gente lutar mesmo, a gente se pegava, era um pau Pereira legal. Mas ali, quem sobreviveu, sobreviveu. E qual a impressão você trouxe do Hélio, assim, tanto a inicial quanto ao longo da vida, assim? E qual foi a diferença da primeira impressão para a impressão que consolidou aí na sua mente mesmo? Olha, para ser sincero, o Hélio era uma pessoa que, aquilo que você via, ele era aquela pessoa. Ele não escondia, ele não fazia, ele não tinha essa história, ele não tinha papa na língua, ele falava mesmo o que vinha na cabeça dele. É uma pessoa super inteligente, uma experiência muito grande de vida, e especialmente de tatame, de briga, essas coisas de briga de jiu-jitsu. O Hélio tinha uma experiência fora do normal. E ele sabia como pegar as pessoas, ele sabia como fisgar, entendeu? Ele sentia que o cara estava meio devagarinho, ele dava aquela fisgada. Ele sempre mexia com o teu brio. Uhum. E ele gostava de apostar, de fazer aposta. O Hélio era uma figura assim, muito interessante. E, graças a Deus, ele me pegou muito cedo. Eu era garoto não quando eu conheci, então eu tinha aquele respeito muito grande por ele. Coisa que eu tive até o final também, sempre tive muito respeito por ele. E ele foi a pessoa que me levou nos Estados Unidos, para os Estados Unidos para querer mostrar o jiu-jitsu de uma pessoa pequena, assim, eu não era assim aquele cara assustador, né, forte, a orelha espancada, careca. Eu era aquele cara magrinho, tinha aquela cara de bonzinho. E aí o Hélio queria esse tipo de gente para mostrar o jiu-jitsu. Ele queria desvendar o jiu-jitsu, desbancar o jiu-jitsu pelo mundo. E tem a história, quando você foi lá para os Estados Unidos, você tinha que representar o jiu-jitsu sempre nas brigas de porrada, vale tudo mesmo, né? Como é que era? Tem vários vídeos do Pedro no YouTube que você pode achar, ele lutando contra um fisiculturista, tem os caras de 250 pounds. Como é que era você lutar com um cara de 250 pounds? Não sei quanto dá em quilo, mas é muitos quilos. Uns 100 e pouco, 130. 110, 120, por aí, mais ou menos. Mas é aquela história, a pessoa que daquele peso todo, daquela diferença de peso, o jiu-jitsu só tem uma possibilidade, é você tentar se proteger. Você se protege quando o cara está por cima, e se você estiver por cima numa posição dominante, você pode brincar um pouco e tentar buscar uma finalização, né? Mas por baixo, o mais importante é você não apanhar, não tomar um soco, não tomar uma cotovelada, porque um cara, você dá essa discrepância de peso tão grande, o cara te dá um cascudo, já era. Verdade. Nos Estados Unidos chegou primeiro por Utah? Eu, quando cheguei na América, eu cheguei primeiro na Califórnia. Fiquei 6 meses na Califórnia. Morei com o Hélio no tatame. Eu e o Hélio dormíamos no tatame. E o Limão também, outro um amigo nosso, faixa preta também, agora é faixa coral. Nós dormíamos no tatame, na casa do Rickson.
E dali nós acordávamos todo dia e íamos para Carson High School. E a gente ia lá tentar aprender o inglês. E quase não aprendia quase nada, né? O Hélio não queria aprender inglês de jeito nenhum. Vocês faziam aula de inglês juntos? Você e o Hélio? Legal. Legal. Era muito legal. E ele devia se identificar com você pelo biotipo também, né? Que você falou que ele queria pessoas parecidas nesse biotipo, e ele também tinha um biotipo mais franzino, né? Ele tinha um biotipo franzino, mas ele não era uma pessoa fraca. O Hélio era uma pessoa que tinha uma ossatura forte. Ele era uma pessoa bem tinha uma pegada boa, tinha uma mão pesada. O Hélio sabia. Ele gostava dos magrinhos e de mulheres também, pela diferença que o jiu-jitsu pode fazer na vida daquela pessoa. Essa que era a ideia do Hélio. Um grandão, um cara fortão, você mostra o cara o jiu-jitsu, ele já era forte de início, de nascença, ele vai gostar, vai aprender, ele vai até ficar curioso, mas a diferença dele não vai ser tão grande quanto um magrinho ou uma mulher, né? Uma mulher, quando aprende jiu-jitsu, você vê uma diferença muito grande, né? E você com seus alunos, você também busca isso? Busca mostrar que, independentemente do sexo, do tamanho, a pessoa tem a capacidade de finalizar ou de se defender? O mais importante é você ter a capacidade de você prevenir e antecipar posições que alguém pode fazer contra você. Então, para uma mulher, a mulher você não quer medir força com um homem. Né? Um homem fraquinho não pode medir força com um homem forte. Mas você pode usar a estratégia do jiu-jitsu para criar umas alavancas e dali ou escapar ou até partir para um certo confronto, mas um confronto assim no qual você não estaria em tanto risco. Porque com o jiu-jitsu você consegue arrumar uma área, uma certa proteção, no qual você até que você não está muito exposto na mão do indivíduo. O jiu-jitsu te protege. Você, quando conhece o jiu-jitsu, você cria uma proteção em volta de você. Aí você consegue socializar com uma pessoa maior, até entrar no final das contas, né? Porque o jiu-jitsu, quem conhece o jiu-jitsu, não tem nem graça bater num cara que não sabe jiu-jitsu. Né? E como é que era? Que ano você chegou nos Estados Unidos? Eu cheguei nos Estados Unidos em 1990. Antes, aqui no Brasil, já trabalhava com jiu-jitsu? Eu pratiquei jiu-jitsu desde a época de 75, 76, já estava brincando de jiu-jitsu. E dali eu fui trabalhar na Bolsa de Valores. Eu fiquei muitos anos na Bolsa de Valores. E eu ia entre a Bolsa de Valores e a academia. E era um do lado do outro. Tirava o terno e botava o kimono. Tirava o terno e botava o kimono. E vice-versa. Às vezes eu ia para a academia 2, 3 vezes num dia. Porque eu fiquei fanático. Depois que comecei a fazer jiu-jitsu, eu fiquei fanático. Caramba, e aí, como foi a transição? Foi para os Estados Unidos, recebeu o convite? Eu recebi um convite do Hélio, primeiro, porque aqui no Brasil eu comecei a dar aula numa academia chamada Corpo 4. E ali houve um campeonato de jiu-jitsu em Niterói, aqui em Niterói, um campeonato de jiu-jitsu, e eu trouxe o time do Corpo 4, e o time do Corpo 4 ganhou, foi o primeiro lugar. E ali, me parece que o Hélio, conversando com o Rickson, ele já queria que eu desse aula dentro da Academia Gracie, o Hélio não queria que eu desse aula fora da Academia Gracie. Quando eu fui pedir autorização para o Hélio para dar aula, a primeira coisa que ele me pediu foi isso: quero que você dê aula dentro da Academia Gracie, não quero que você dê aula fora. E eu tentei fazer isso durante um bom tempo. Só que a consequência, na época eu tinha muita amizade com o Marcelo Bering, tinha amizade com o Silvio Bering, com o Álvaro Barreto, e ali eu comecei a ir para a Corpo 4 como se fosse até um grupo de amigos. Sim. E eu chegava lá, pô, Pedrinho, quer dar uma aulinha aí, mostra a posiçãozinha. Começou assim devagarinho. Depois de um certo tempo, eu voltei pro Hélio e falei: professor, estão me pedindo aqui para dar aula. Aí ele falou: pô, Pedrinho, se você quiser dar aula, vai dar aula na Academia Gracie, E foi dali que logo depois veio esse campeonato, e logo depois eu recebi meu convite para vir para a América. Teve alguém que assinou o seu visto? Você foi com... Teve. Quando eu cheguei lá na América, o Rickson estava dando aula para aquele ator Chuck Norris. E eu tive, quando o Chuck Norris veio para o Brasil, em 1984, 85, eu pratiquei com ele. Eu dei um treino, fiz um rola com ele. E ali eu fiz aquele rola maciozinho, mas finalizei ele algumas vezes, né? E ele gostou muito do treino. Ele tinha passado pela mão do Rickson e pela mão do Hélio antes. E o treino ali foi duro. E aí, quando ele viu treinando mais macio, parece que quando ele estava dando aula para o Rickson, e essa história do Hélio queria me levar lá, houve essa conversa, e o meu nome surgiu,
o Rickson me ligou, Pedrinho, você tá afim de vir para América? Pô, de repente eu vou. Em 2 semanas eu tava de mala arrumada, pronto, me mudei para América. Que legal. E lá, quando você chegou nos Estados Unidos, você tinha que representar o jiu-jitsu sempre com desafios. Sempre. A pessoa batia na sua porta e vale tudo. Vale tudo. Você estava em qual faixa? Eu já era faixa preta. Já era preta, já. Já tinha ganho preta em 85, foi em 90, já tinha 5 anos de preto. Mas aquela época de faixa preta não era você ganhar faixa preta naquela época não era difícil, complicado. Era bem mais difícil. Era complicado, e especialmente da mão do Hélio. Ele só deu 16 faixas pretas na vida dele. Caramba. Então, Faixa preta do Hélio Gracie. Isso aí você não, para ganhar do Hélio tinha que ter, não é só bom de briga não. Você tinha que ter uma série de qualidades. Higiene, respeito, integridade, como é que você tratava pessoas, como é que você tratava a mulher, tudo que você possa imaginar tinha naquele teste do Hélio. Tipo um boletim, né? Um boletim, você tinha que marcar riscar todas as caixinhas. E era algo formalizado mesmo, Era formalizado. Esse questionário, digamos assim. Exatamente. Você tinha que passar por todos aqueles ali. E no final das contas, o Hélio, além de tudo, você tinha que ter eficiência, né? Claro. Aí o Hélio te testava lá na hora. E eu tive a sorte de ganhar do Hélio e do Rickson. Foram os dois que me deram a faixa na hora. Teste constante. E lá na casa dos Estados Unidos, eu já vi a história que sua parede tinha vários buracos, porque nos Estados Unidos tem as paredes de drywall, né? Exatamente. Que não é igual a nossa de tijolo. Exatamente. Que rolava desafio, o pessoal batia lá na sua porta. Exatamente. Eu não sabia disso. Foi a primeira vez que eu vi gesso, parede de gesso, que é drywall. Aí as pessoas batiam lá na minha casa, eu não falava inglês, e eles traziam uma revista, uma revista que oferecia $100 mil para quem ganhasse no faixa preta de jiu-jitsu. Isso em 1990, 91. Aí eu não falava inglês, eu falava, pera um pouquinho, eu tinha que ligar para o Rório. Aí eu falava, Rório, tem um cara aqui querendo brigar, bota ele no fone aí, Pedrinho. Aí botava o telefone, o Rório conversava com ele, aí ele passava o telefone para mim, Pedrinho, vai lá, você igual feio com um cara que não tem dinheiro mais não, me liga depois como é que for. E a gente gravava, a gente fazia umas fitas de vídeo. E 99,9% era os grandão só batendo. Teve alguma vez que você achou que falou assim, isso aqui vai ser difícil? Não vai nenhuma vez. Todas as vezes acreditou no jiu-jitsu. Eu passei em Salt Lake City entre 1990 até 2005. Eu treinei diariamente com todas as pessoas que tinham na academia, desde os meus alunos, com qualquer outro visitante. Eu treinei com todos. Eu só fui finalizado uma vez na América. Você lembra quem foi? Foi um aluno meu chamado Lonnie Foster, que é o juiz daquela minha luta com o Mr. Utah. Caramba! Aquele cara foi um dos melhores faixa pretas que eu fiz lá na América, e o cara teve quase 70 aulas particulares comigo. Que essa luta tem no YouTube, né? Tem, entre eu e o Mr. Utah. Mas o Lonnie, depois dessas 70 aulas, ele teve uma das aulas que ele me pegou. Eu estava treinando com ele, brincando, aquela história, de repente ele passou minha guarda, eu estava querendo me defender, ele foi, atravessou e conseguiu me pegar o braço. E você sentiu orgulho ou qual foi o sentimento ali, seu aluno te superando? Foi o maior orgulho, eu senti o maior orgulho, porque foi o primeiro aluno, né? Foi a primeira pessoa, assim, depois de, imagina, eu fiquei lá 15 anos, e eu brigava com todo mundo, todo dia, diariamente, várias vezes, foi o primeiro que me pegou. Então ali eu senti que o trabalho que eu estava fazendo com ele era um trabalho que estava funcionando. E depois disso, tiveram vários. Aí tiveram várias pessoas lá que... tem pessoas lá em Utah, não só em Utah, mas no norte da Virgínia também, que tem um jiu-jitsu excelente. Passaram por mim... Tem uma ideia de quantos faixa preta hoje no total já formou ou já perdeu as contas? Perdemos as contas depois de 300 e pouco. Muita gente. Teve muita gente. Teve uns 300 e pouco. Eu fiquei sabendo que tem uma faixa preta aí que tá na beira ali para pegar, uma faixa marrom que tá na beira para pegar a faixa preta. Tem. Pode falar mais sobre ela aí? É dura? Não, é muito dura. Talentosa pra caramba, move um jiu-jitsu muito bacana. Eu tenho um amigo meu que é o Chad Pittman, que trabalha lá em Hattiesburg, Mississippi. Chad's been helping. He's been coming here quite a long time. He's an American guy who's now is a Brazilian. Estou falando inglês. Perdão. Ele é um americano que chegou aqui agora e está falando português. I'm speaking English here. O Chad é um cara que é um americano, mas veio para cá, se conheceu tão bem como brasileiro. É um cara que tem uma personalidade fora de série. Policial lá em Hattiesburg, Mississippi. Tem várias histórias com o Chad.
Gente muito boa. E ele pegou a Mel e tá dando aquela polida na Mel. E a Mel agora já tá na 4 graus no 4 graus. A próxima vez já tem que testar para faixa preta. Eu queria saber uma coisa, não te interrompendo. Ela fica sem graça. Quando você chegou lá nos Estados Unidos e teve que representar o jiu-jitsu com os desafios de Vale Tudo, né, você acreditava ou pensava que o jiu-jitsu fosse tomar a proporção que tem hoje? Olha, eu tive várias conversas com o Hélio a respeito disso. Várias. Você sabe que o Hélio uma vez me falou, ele me deu a gente estava conversando, né? E a gente estava indo fazer compras. Aí uma vez nós entramos assim, pegamos um carrinho, né, no estacionamento de compras, tinha opção de academias, de karatê, de taekwondo, era um tipo mall. E o Hélio uma vez me falou: Pedrinho, no dia que você chegar para uma moça daquela ali, tinha uma moça assim, bem assim, até assim, mais pro lado pesado, assim, mas uma senhora, e você vai perguntar para essa moça: ei, eu estou procurando aqui um grupo de pessoas que vestem um tipo de pijama e usa uma faixa. E a mulher vai falar: ah, claro, taekwondo, ou karate, ou kung fu. Mas no dia que uma mulher falar: sim, jiu-jitsu, nós vamos dominar o mundo. O Hélio falava isso: o jiu-jitsu vai dominar o mundo. Que legal. Ele estava certo. E agora o jiu-jitsu já domina o mundo já tá. E tá tendo uma ascensão de crescimento muito grande. Assustadoramente, né? O jiu-jitsu está crescendo demais. Assim como o UFC também, que começou através do jiu-jitsu. Recentemente você estava no coach, ele foi na luta, era o Charles do Bronx, que era o brasileiro, mas você estava no coach como pronuncia? Max Holloway. Max Holloway. Como é que foi você ver essa diferença do começo lá, das primeiras lutas, e você está nesse corner atualmente? Tem muita diferença, né? Não só dos uniformes, como de tudo. Exato. Né? Antigamente, a ideia do UFC era botar os estilos de luta para lutar contra si, para ver qual seria o estilo mais eficiente na briga. Essa foi a ideia inicial. E o que aconteceu foi que logo, se você ver no UFC 1 até o 2, você vê que ninguém conhecia chão ali. Então a nossa ideia é assim: o Royce tem que levar o garoto para o chão, o cara para o chão, no chão o Royce está bem. O problema em pé é de você levar um soco, levar um pontapé, levar uma cotovelada, levar uma joelhada, levar um golpe meio traumático em pé. Aí acaba tudo, né? Porque você quando você deixa outra pessoa ficar mais pesada, você vai lutar com uma pessoa mais pesada, e a pessoa te dá um cascudo, aquele cascudo é uma coisa muito mais forte. Você dá de volta para um grandão, o grandão vai dar uma sacudida, não vai nem piscar o olho assim, mas o grandão batendo pequenininho, pum, desmonta o pequenininho. Então a ideia no início era essa, era estilo contra estilo. Hoje em dia, se você não tiver estilo de jiu-jitsu, você não consegue nem entrar no UFC. Eu tenho que assinar várias vezes para pessoas que vão para lutar no UFC, me pedem para eu endossar como se eles fossem lutadores de jiu-jitsu. Né? E é claro que se for uma pessoa que eu conheça, que eu saiba, que tem uma tradição, sem problema nenhum. Mas se você não tiver tradição no jiu-jitsu, você não consegue nem lutar no UFC. Porque todo mundo sabe que o público está começando a ficar mais informado. O público também não entende nada. Essa é outra coisa também. O público não só o jiu-jitsu, o público de luta, eles não entendem quase nada. Mas eles veem aquele negócio: primeiro é o soco, pontapé, isso é uma coisa, todo mundo fala. Depois cai no chão. E quando cai no chão, eles já não entendem mais o jogo de xadrez. Começa até a reclamar, né? Até reclama. Aí pede para levantar. Mas ali é um xadrez que está sendo jogado ali, é um xadrez de alto nível. E quando tem duas pessoas jogando um bom xadrez, fica bonito. Agora, quando tem um cara jogando xadrez, outro cara jogando dama, fica uma coisa assim, não fica bonito de se ver, não fica uma coisa... O próprio Holloway vem do boxe, né? O Max ele praticamente, ele vinha do kickboxing, e era de rua. Ele fazia no jardim da casa dele. Ele aprendia no jardim da casa dele. E dizem que é um dos melhores pugilistas do UFC, se não for o melhor, né? Tem o Topuria também, né? Mas na época, há uns 3, 4 anos, ele dominava. Ele domina. Ele em pé, ele é muito bom. E os irmãos Dias também, né? Os irmãos Dias gostam também um pouco, mas o Max em pé, ele é muito bom. O Max, ele tem uma precisão boa, e ele pega bem. E ele é um cara magro, mas não é um magro falso. Ele tem aqueles ossos deles de samoano, de Tonga.
Então ele é um cara pesado. Ele é muito alto, né, para a categoria. Ele é alto, um amor de pessoa. É um cidadão fora de série. O cara é um amor de pessoa. Toda vez que eu tô com ele, ele é um cara muito gente boa. Antigamente o UFC também tinha esse pedido de ficar em pé com tanta frequência como hoje, ou o pessoal deixava rolar? Deixava rolar. Eu acho que essa é a diferença hoje em dia do UFC. Acho que antigamente das lutas, assim, tipo, vale tudo. Eu acho que era arte versus arte, vamos ver como é melhor. E hoje em dia eu acho que é luta em pé com chances de ir pro chão. Exato. E é o fulano, é a pessoa. Hoje em dia não é mais o estilo, é a pessoa. Então os lutadores, eles têm aquela mala de boxe, taekwondo, wrestling, judo, eles têm aquela gama de arte marcial, e o outro também tem, são dois caras profissionais praticamente, né? E eles quando se agarram ali, aí tem muita questão de sorte, tem muita questão de o cara estar numa boa noite, uma noite meio complicada. Sim. E o negócio também é que é um entretenimento, né? O UFC virou entretenimento, não é, o público mudou, como você falou, o público a maioria não entende. Então, quando começam os dois a criar aquele xadrez, a luta agarrada, o juiz ele é instruído a mandar levantar mesmo, porque senão a pessoa muda de canal, então, né, começa a vaiar, porque o cara não entende o que está acontecendo ali. Não entende se embaixo está perdendo. Ele não sabe. Exatamente. Às vezes de baixo até está ganhando, mas o juiz, o público não está sabendo. E você vê que esse tipo de lutador, inclusive, que fica muito agarrado, ele nem é mais valorizado, assim, dentro da própria organização, né? Eles querem ver trocação mesmo, claro. Você vê, por exemplo, o Demian Maia foi talvez o último real representante. Tem o Charles também, mas o Charles ele troca também, mas do jiu-jitsu mesmo, eu acho que o Demian foi um dos últimos. O puro, aquele que vai para. Todo mundo sabe o que ele vai fazer, mas ninguém consegue proteger o pescoço. E até meu cliente, o Demian. Ele é gente finíssima. Samurai mesmo. É um samurai. O cara, nota 1000. Mas o legal é que saiu um pouquinho do UFC, mas agora tem o UFC BJJ. Exatamente. Conseguiu ver as regras dele? São bem diferentes. Praticamente quem domina, quem ataca mais quem está ganhando. Exato. Diferente de regra de federação, que eu acho bem legal. E eles fizeram um bowl, que é pro atleta não sair, da área. Todo mundo faz isso, tá numa situação ruim, aí vai correndo para fora e o juiz manda parar. Agora pensar aquela paredinha do lado ali que volta pro meio. Eu achei isso muito legal, assim, essa valorização da mídia agora no jiu-jitsu cada vez crescendo mais, jornalista no jiu-jitsu, como a gente falou, o jiu-jitsu já domina o mundo e está dominando ainda mais em todas as principais mídias de comunicação, né? Exatamente. Apesar da gente estar falando que o UFC virou luta em pé com chances de ir pro chão, por outro lado também está crescendo de outras maneiras. E como é que é a sua rotina hoje em dia? Porque antigamente, chegou lá na América, batia na sua porta, briga, desafio, vale tudo. Até hoje batem na sua porta, não, hoje em dia está tranquilo. Hoje em dia vai bater na porta de aluno meu. Hoje em dia é muito seminário, dá aula, eu vejo que viaja o mundo todo, o Pedro viaja o mundo todo. Nós temos uma associação, e são 150 academias, e a gente é uma associação bem assim, como é que eu vou dizer, mais liberal. A única coisa que a gente pede é para a pessoa seguir o currículo do Hélio Gracie. Segue aquele currículo e todo mundo segue esse currículo, porque acaba formando bons lutadores e boas pessoas também. Eu acredito que a mudança do jiu-jitsu não é só a mudança física que dá nas pessoas, mas a social que é mais importante. É você ser uma pessoa nervosa, uma pessoa agitada, uma pessoa que às vezes responde assim com uma certa rispidez, ou não tem aquela paciência. De repente o jiu-jitsu te traz aquela calma, você não esquenta mais a cabeça, nada te perturba mais. Para te perturbar tem que ser uma coisa muito séria. E na minha opinião, isso é o mais importante. O mais importante vai ser isso. Eu acredito que o jiu-jitsu nem começou ainda. Porque se você for pensar bem, a quantidade de pessoas que já foram introduzidas no jiu-jitsu é mínima. Apesar de a gente falar do jiu-jitsu o tempo inteiro, pensa bem, se você for numa praia, se você for num restaurante, num mall, ou num jogo de futebol,
Quantas pessoas você acha que estão ali, já estão praticando jiu-jitsu? Verdade. É mínimo. Apesar de ter aumentado muito. Aumentou demais, mas ainda é até mínimo. E se a pessoa entender do jiu-jitsu como uma melhora social, como um ganho social, que é o mais importante, o jiu-jitsu vai explodir. Vai ser uma coisa que não vai ter... Vai ser o maior esporte, vai ser a maior coisa do mundo. Vai deixar qualquer outro futebol, NFL, vai ficar tudo para trás. Tudo vai ficar para trás. Eu lembro, agora falando dessa parte social, eu lembro de uma história numa aula do Pedro, que estava contando quando o Hélio falou: você é doido, você não rasga uma nota de 100 reais. Como é que é essa história? Isso aí foi uma coisa gozada. Isso aí foi eu quando era garoto, minha mãe soube que eu tinha conhecido a família Grace, que eu estava praticando jiu-jitsu. A minha mãe achou, meu Deus do céu, a última coisa que meu filho pode fazer é jiu-jitsu. Porque eu era muito agitado. Quando eu era garoto, eu fui muito agitado. Agitado demais. Eu não conseguia ficar parado um segundo. Até hoje eu sou meio agitado, coroa, mas quando eu era mais novo, então, era impossível. E a minha mãe ficava preocupada, né? Quando ela soube que eu fui praticar jiu-jitsu, minha mãe, meu Deus do céu, o quê? Com Hélio Grace? De jeito nenhum. Minha mãe foi lá na academia, bateu lá na academia do Hélio, Rio Branco, 151, 17º andar. Aí o Hélio estava lá, sentado lá, conheceu minha mãe era uma pessoa muito atraente, muito educada, muito bonita, um amor de pessoa. E minha mãe estava dizendo, seu Grace, Mr. Grace, meu filho não pode treinar jiu-jitsu, meu filho é muito agitado, ele já foi expulso de vários colégios, já fez tratamentos, já tomou remédio, já fez de tudo. E jiu-jitsu não vai ser... Aí o Hélio falou, Miriam, eu tenho visto o Pedro aqui na academia, ele não me parece tão doido assim não, Miriam. Mas o Pedro, ele é... Se puxar os botãozinhos dele, ele vai pular mesmo. Aí o Hélio perguntou para minha mãe, se eu der para ele uma nota de $100, você acha que ele come ou bota no bolso? Aí minha mãe falou, ele vai botar no bolso. E o Hélio falou, Miriam, se ele botar no bolso, eu vou dar jeito nesse garoto. E uma vez a gente treinando, lá na Rio Branco, ele passou minha guarda, atravessou, foi para Norte-Sul, foi para o outro lado, atravessou, brincou comigo atravessado, montou. Quando ele estava montado, eu tentava escapar, ele foi por causa das minhas costas, depois eu voltou, foi aquela vai e volta, e eu não consegui escapar. E eu estou tentando escapar, estava tentando escapar, fazendo de tudo para escapar, e o Hélio só ali. Aí depois de um bom tempo ali, devia ter uns 10 minutos quase, eu já estava cansado, o Hélio olhou para minha cara, tu pensa que tu é maluco, hein? Tu engana teus pais, seu moleque sem vergonha, a mim tu não encontra, a mim você não engana não. E eu apavorado embaixo do Hélio, cansado, já quase pedindo para arrego, né? E ele me falando assim com o dedo na minha cara assim, eu falei, meu Deus do céu, essa é a primeira pessoa que eu não consigo enganar na minha vida, porque eu venho enganando todo mundo. Tinha uma palavra que usavam antigamente, era digitimia, né? Que falava que era muito agitada, tem digitimia, isso aí que... eu fui diagnosticado com digitimia e disfunção cerebral. Eu fiz exames de eletrocefalograma, de choque elétrico, 1 ano. Caramba! Fiz 1 ano. Ele dava aquele choquezinho e botava uma gravura na minha cara assim, virava a gravura e perguntava se eu estava vendo alguma coisa. E eu inventava umas coisas lá na hora. Eu era malandro demais, eu não tinha nada de doido, eu era malandro demais, eu estava esperto demais para a minha idade. E querendo fazer coisa mais com adulto, aí os pequenininhos que sofriam comigo, né? Hoje em dia é o TDAH, né? Virou o TDAH. Pois é, hoje em dia tem nome para tudo, né? Eu tomava remédio que só você vendo, não era pouco, não era muito, era cheio, né? Seu remédio foi o jiu-jitsu, então? O jiu-jitsu salvou minha vida. Como é que era lá na academia do Hélio? Era só aula particular? Não, isso aí também tem gente que fala isso. Eu, quando comecei a treinar jiu-jitsu, existiam vários alunos particulares, sem sombra de dúvida. Mas é claro que aqueles alunos, eles não vinham fazer a aula e ir embora. Tinha vários alunos que vinham, ficavam para a próxima aula, ia ficando. E à noite sempre teve aula em grupo. Teve aula de antes da meio-dia, tinha aula de manhã cedo, tinha aula à noite, tinha aula em grupo, Então isso é legal dizer, porque tem muito disso, o pessoal fala que só tinha aula particular na Academia Grace, mas tinha aula em grupo. Tinha aula em grupo, só aula particular, isso foi antes de mim. Quando eu cheguei lá no meio de 70, já tinha aula particular em grupo. E como é que era ter o Rickson como parceiro de treino? Nossa Senhora, eu apanhei muito. Eu tive 6 anos de aula particular com o Rickson e a gente treinava, rolava direto. E ele brincava comigo o tempo inteiro. Eu magrinho, o Rickson Grace, imagina. Então, para mim, era um aprendizado muito grande, mas ao mesmo tempo eu não tinha esse caráter de ficar chateado, de querer ganhar. Eu não tinha mais essa. Eu só ia lá brincar, gostava. Para mim, bater era bom.
Eu aprendi a bater muitas vezes. Sim, a gente vê, tem vários vídeos do Pedro aí na internet dele batendo em muitos caras. Gostar de bater, né? A gente bater nos outros. Mas mesmo assim, eu sempre fui com calma, sabe? Porque às vezes você, como professor, se você pegar uma pessoa e a pessoa sentir que você pegou ela, mas pegou um pouco da barra, foi um pouco mais na mar, você cria aquele mal-estar. Agora, quando você treina com uma pessoa, a pessoa sente uma delicadeza, uma fineza e continua batendo nessa delicadeza e fineza, aí é que você consegue mesmo mostrar a eficiência do jiu-jitsu. E como é que era isso? Chegou lá nos Estados Unidos, a gente não sabia o que era jiu-jitsu, não tinha internet para pesquisar, você tinha que ensinar os americanos que nunca ouviram falar, e mesmo nessa fineza eles iam bater. Como que foi bem aceito ou teve muita dificuldade assim? Teve dificuldade, não foi fácil não. Eu tive muito aluno meu que parou logo no início. Eu tinha aluno meu, faixa azul, que parava de treinar jiu-jitsu porque ele ia se encontrar com a família dele para fazer churrasquinho, né? Resenha, né? Se encontrava com a família, brincava lá com os caras e finalizava todo mundo. O cara era faixa azul. Mas ele aprendeu meia dúzia de posições, uma dúzia de posições, ia lá e pegava os amigos dele todos, os irmãos, primos, pegava e finalizava todo mundo. Aí ele dizia para mim, professor, vou parar de treinar que eu já estou bem, já pego todo mundo, já pego todos que eu quero. E tinha pessoas que paravam de treinar. Na maioria, lá na América, no início, foi muito complicado, porque eu não falava inglês. Então eu não podia explicar. A única coisa que eu podia fazer era pegar os caras, mostrar a posição, eu falava do like this. E brincava, ria. Eu sempre treinei rindo, eu não sou muito sério quando eu treino. Eu faço posição séria aqui e ali, quando tem que ser, mas a maioria é na brincadeira. Então esse jeito de brincadeira me abriu muita porta, não me deixou fechar a porta. Vamos dizer que as portas não se fecharam tanto. Sim, eu fico imaginando. Pode falar. Não, e você ensinava o Gracie Jiu-Jitsu, né? E quais as particularidades em relação ao Jiu-Jitsu, digamos, tradicional, talvez o Brazilian Jiu-Jitsu? Né? Jiu-Jitsu é Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu engloba tudo. E hoje em dia existe jiu-jitsu de competição, existe jiu-jitsu de defesa pessoal, jiu-jitsu esportivo. Hoje em dia existe esse palavreado, mas eu não conheço isso. Eu conheço jiu-jitsu que engloba tudo. Nós aprendemos defesa pessoal, nós aprendemos defesa de cadeira, de faca, de paulada, de revólver, de gravata, de estrangulamento, de tudo que é defesa que existe em pé, a gente aprende. E aprende tudo no chão. Então, jiu-jitsu é jiu-jitsu. Hoje em dia, pelo fato de ter muito professor que, às vezes, ele não afiou bem essa faca da defesa pessoal e foi mais para o lado esportivo, criou essa divisão. Mas jiu-jitsu é jiu-jitsu. Jiu-jitsu é completo, tem que aprender tudo. O sujeito que faz jiu-jitsu, que não aprende defesa pessoal, ele não vai conseguir envelhecer no tatame. Mas o Hélio falava sobre o Gracie Jiu-Jitsu, é diferente? Ele defendia essa tese? Totalmente. Tanto que ele me obrigou a usar o nome Gracie Jiu-Jitsu várias vezes. Eu fui obrigado pelo Hélio a usar o nome Gracie Jiu-Jitsu. Em 1990, quando me mudei, ele me falou que eu era obrigado a usar o nome Gracie Jiu-Jitsu. Depois, na faixa final de 90, houve uma situação lá na América, que houve uma disputa de quem que era dono do nome, quem que podia usar, quem não podia. Me pediram para não usar o nome durante um tempo. O Hélio, quando me viu, em 2005, me viu usando o Brazilian Jiu-Jitsu, ele ficou furioso. Chamou o Rory, deu um mas ficou furioso. Falou, Rory, isso aqui é como se fosse um filho meu, pô. Eu estou ofendido quando ele não está usando isso. Aí eu falei, professor, eu vou trazer de volta eu vou continuar usando, vou voltar a usar Gracie Jiu-Jitsu e vou trazer o teu símbolo, que foi esquecido, que era o AG, Academia Gracie. Esse símbolo deixou de usar. Foi substituído por esses dois garotos aqui, ó. Esse foi o símbolo moderno da Academia Gracie. Mas o do Hélio Gracie era uma letra A e embaixo uma letra G, que era o símbolo. Eu trouxe ele de volta em 2005. E agora tem 20 e poucos anos, esse símbolo agora voltou. A nossa associação toda usa esse símbolo. Em 2005, a gente estava vendo que o Pedro foi eleito o melhor treinador do mundo, né? Na verdade, foi 2001. 2001? 2001 foi esse. 2001 foi quando o Sheik de Abu Dhabi
ele resolveu botar uma disputa para ver qual era o melhor professor, e eu acabei ganhando de sorte, tive sorte de ganhar isso aí. Sorte, né? Aquela sorte. Eu nunca ganhei esse. Eu dei sorte, fui lá e fui dar aula para a família, eu dei aula para a família do Sheik, o Tahanun. Como é que foi? Foi muito legal. Passei lá quase um mês, eu e o Kid Peligro, que é um cara que escreveu muitos livros. Kid Peligro foi comigo para lá. E nosso voo de volta era 11 de setembro de 2001. Foi o nosso voo de volta. Nós recebemos um telefonema, volta que os Estados Unidos está sendo atacado. E voltamos e conseguimos assistir ainda os aviões ainda entrando nas torres. Caramba! Mas dali eu levei, quando eu fui para os Estados Unidos, para Emirados Árabes, eu levei o vídeo, DVD, White to Blue, Blue to Purple. Branco para azul, azul para roxa. Eu levei e entreguei na mão do Tahanun, eu dei de presente para ele. E a história que eu conheço lá de Abu Dhabi é que o Tahanun tem um irmão, que está vivo até hoje, que é um ministro da educação. E quando eu fui lá e treinei, no primeiro dia que eu treinei com o Tahanun, entraram assim mais de 20 pessoas entraram assim no tatame todo de couro, negócio nota 1000, os luxo de ouro, dumbbell de ouro, negócio é fora de normal, você não dá nem para acreditar o que tem lá. Ele, o Tahanun, quando chegou, ele tinha irmãos dele, tinha pessoas, tinha conhecidos dele, os súditos dele, estavam todos lá. Depois que eu treinei com o Tahanun, ele falou, enquanto o Pedro Saul estiver aqui, ele vai dar aula para todos os meus filhos. E os professores lá não gostaram muito, né? Porque tinha nego da Bulgária, tinha nego da Rússia, tinha uns caras lá da Lituânia, só nego rasgado. Não gostaram de ver o magrinho, né? Assim, mas ele me botou para lutar com todos, e eu finalizei todos. Eu finalizei Por isso que eles não gostaram. Eles não gostaram, mas eu fui finalizado todo, e eu magrinho, né? Aí depois dessa eu comecei a dar aula para os garotos, para os filhos do Sheik. E eu fiquei lá umas 2 semanas e pouco dando aula para os filhos do Sheik, e um dos garotos era o filho do ministro da Educação, do Sheik. Me parece que esse garoto, ele nunca tinha feito contato com os olhos com o pai. Caramba. Ele nunca olhou o pai nos olhos. E me parece que depois desse garoto começou a treinar jiu-jitsu, numa mesa de jantar, o pai falou alguma coisa e o filho olhou dentro dos olhos do pai. Ali o pai ligou para o Tahanun, que eram 2 irmãos, né? 2 sheiks, ligou, pô, meu filho me olhou pela primeira vez, eu estou te avisando, jiu-jitsu vai mudar a vida dessa... O que ele fez? Ele botou o garoto de 13, 14 anos de idade para fazer um currículo. Aí ele pegou aquelas minhas fitas de faixa branca para azul, de azul para roxo e fez o currículo do Abu Dhabi. E hoje em dia é mandatório. Qualquer pessoa lá na Abu Dhabi é mandatório aprender jiu-jitsu. Na escola, né? Escola, militar, polícia, todo mundo tem que aprender jiu-jitsu lá. Que legal. Mulher. E isso hoje em dia, ele entrou na origem, você entrou na origem. Não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém, imagina a diferença de cultura, né? Porque é um esporte de contato. Que legal. Foi muito legal mesmo. Muito interessante. Você falou no início da nossa conversa que você levou 1 ano até voltar para fazer jiu-jitsu, né? Que aí você chegou a experimentar, aí viu, falou, vou voltar. Eu estava lendo outro dia uma análise assim falando sobre o jiu-jitsu, aí falando até algo que já virou clichê, que a faixa mais difícil de conquistar é a branca, porque você leva uma vida, às vezes até você tomar a coragem de ir lá, né? De chegar lá, pô, vou chegar. Porque tem gente que fala que é azul, né? A faixa mais difícil é azul, porque você tem que ter a constância, mas aí eu vi esse outro ponto de vista, que a mais difícil é a branca, e realmente, até você, eu treino boxe há mais de 10 anos, eu sempre penso, pô, vou fazer eu até já cheguei a fazer há muitos anos e tal, mas você chegar e falar, pô, não, vou chegar lá, vou começar a treinar, vou organizar, né, minha rotina, vou me adaptar. Então, você concorda com essa tese de que a branca é a faixa mais difícil de você conquistar? É muito complicado você assumir e realizar que você de repente vai aprender uma arte marcial, coisa que é completamente estranha. Para quem nunca praticou jiu-jitsu, é completamente estranho. Mas eu digo, qualquer pessoa que comece a praticar jiu-jitsu e você entre no jiu-jitsu de uma forma mais suave, ao invés de jogar lá o bicho, tá aí, meu irmão, dá teu jeito aí, faz o que tu achar melhor. Porque era assim antigamente. Antigamente, dá teu jeito aí. E a maioria das pessoas, especialmente as que precisavam mais, não conseguiam continuar na academia. E só ficavam os casca-grossa. Aí na minha concepção de vida, o que eu vejo é o seguinte, a pessoa que está iniciando no jiu-jitsu hoje é uma criança. Você não pode chegar lá e amassar o cara, dar um nó, aperto. Mesmo que o cara queira, seja valente, você vai mexer com os brilhos da pessoa, vai mexer com o ego. Depois o cara tem que chegar em casa e falar, pô, acabei de apanhar de uma menina ali, pô, a menina me deu uma surra. Aí tu vai olhar na rua assim, pô, quantas meninas tem, né?
vou numa boate. Você olha na boate, quantas meninas sabem esse negócio aí? Eu vou ter que ir lá cantar a menina? Pô, essa menina sabe lá se ela pode ser uma dessas jiu-jiteiras aí? Existe essa coisa que é uma coisa que confronta todo ser humano no início. Mas eu posso te garantir, se você começar o jiu-jitsu do início, numa posição mais amena, mais simples, mais educada, com mais respeito, logo no início, você começar a adquirir as posições, vai aprendendo as posições, nada de rola, nada de treino. Você vai simplesmente preparar o seu corpo para receber uma pressão. Quando você está embaixo, vem um cara deita em cima de você, ele vai segurar, vai passar muito peso na tua costela. Você vai ter que aprender a respirar ali. Então, esses mínimos detalhes vai fazer, quando você resolver, agora hoje eu vou ver se eu estou praticando, já tem 60 aulas, 50 aulas. Hoje eu vou entrar, vou fazer um rola. Quando você entrar ali, você já não é um cara fresquinho mais. Você já recebeu um cara em cima, o cara já montou em cima de você, já botou o quadril em cima do treinador, já te deu uma apertinha, já esticou o braço para um lado, mas tudo na boa, sem treino, sem rola. Só na prática. Esticou teu braço aqui, esticou teu braço ali, esticou teu braço acolá, pegou no teu pescoço aqui, mas tudo gentilmente. Mas ali você já começou a ter um conhecimento do ambiente. Dali para frente, é só intensidade. Porque ali você já conhece as posições, você já tem um cara em cima de você, às vezes tem um cara que perde o equilíbrio, já bota o cotovelo em cima de você. Tem sempre uma posição, o cara vai ser, desculpa, não quis fazer isso, foi mal. A ideia do jiu-jitsu é você educar a pessoa para ela nunca se pedir desculpa. Você está com o jiu-jitsu tão afinado na tua mão que você não precisa ficar pedindo desculpa para a pessoa que você machucou ela. Que você não vai machucá-la de início, porque teu jiu-jitsu já está mais fino. Perfeito. Aí depois que você fez essa cama, é mole de seguir. Você acha que você é a favor ou contra do jiu-jitsu, da possibilidade do jiu-jitsu se tornar um esporte olímpico? Eu acho que eventualmente vai se tornar um esporte olímpico, mas primeiro tem que educar a população, porque se botar um treino de jiu-jitsu para a pessoa assistir, você vai ter 2% da população assistindo. Porque o 98% não entende o que está acontecendo ali. Depois que você está educado, depois que você conhece as posições, conhece por que a pessoa está ali, por que a pessoa está demorando, por que a pessoa resolveu montar, depois que você conhece um pouco, a tua cabeça começa a entrar no mesmo ritmo daqueles dois que estão lutando ali. Aí você consegue mais ou menos ter uma conversa aqui na tua cabeça, pô, meu irmão, por que tu não fez isso? Pô, porque... Aí fica uma coisa curiosa, a pessoa vai assistir. Mas sem conhecimento, é uma luta que é muito boring, é uma luta muito... Como é que é boring? Chato. Mas as pessoas que são contra, elas falam que qual que é o grande problema? Vão criar um novo negócio, vão criar uma nova arte ali, né? Justamente para ser mais atrativo. Então, os puristas dizem, então eu sou contra virar esporte olímpico para não perder a essência do jiu-jitsu, né? Então, esse é o... Eu gosto, eu particularmente, eu gosto do jiu-jitsu. Eu acho o jiu-jitsu uma coisa fantástica. O jiu-jitsu mesmo que eu conheci é uma coisa que eu falei, englobava tudo. E eu acredito que quando você aprende um jiu-jitsu desse, por exemplo, logo no início que você aprende jiu-jitsu, se você aprender o jiu-jitsu e você usar tudo que você já tem, se você vai para a academia, você dá aquela malhada, tá forte, se você for usar aquela força toda no jiu-jitsu e tentar dar o teu jeitinho ali, você nunca vai aprender um jiu-jitsu legal. Você vai ficar bom, você vai dar uma coça em todo mundo, vai ser bom, mas não vai ser duradouro. Quando você estiver depois de 40, 45, 50 anos, a tua stamina, a tua resistência começa a dar uma meia... Né, e do garoto mais novinho está ali, ó, né, então, para você continuar, imagina você aprendendo jiu-jitsu quando você era novo, mas aprendendo jiu-jitsu casca grossa. Agora você está velho, mas você não é mais casca grossa. E se você continuar no jiu-jitsu, aquele casca grossa ali vai ser assim, ladeira abaixo. Porque cada vez vai cair mais. Agora, o que aconteceu se você aprendesse um jiu-jitsu no passado, logo no início, um jiu-jitsu fino, um jiu-jitsu que não precisa de força? Você aprende a usar alavanca. E você fica usando alavanca o tempo inteiro. Aí o teu professor está dizendo, não faz força, está fazendo muita força. Você é garotão novo, 20 anos, 15 anos, aí o professor está dizendo, não faz força, não faz força. O que você está fazendo ali, você está educando o teu corpo a usar 20, 15, 20, 25% da tua força bruta. Mas o teu professor, não faz força, não faz força. Está te educando ali, usar 15, 20%.
Se você imaginar que você aprendeu um jiu-jitsu naquele tempo, usando 15, 20% da tua força, imagina quando você tiver 50 anos, 60 anos, 70 anos, você só vai ter 15, 20%. Verdade. Você vai continuar a ter o jiu-jitsu, porque você aprendeu desde o início aquela suavidade, aquela horário certo de lutar, o horário certo de segurar, o horário certo de fazer alavanca, o horário de se segurar. Quando agora você está com 60, 70 anos de idade, você vai fazer a mesma coisa. Agora imagine se você só soubesse apertar o play e dar o teu jogo. Já era. E qual a sua opinião, pergunta polêmica, sua opinião sobre o jiu-jitsu novo hoje em dia? Porque antigamente o jiu-jitsu era uma arte marcial, uma luta. Hoje em dia o jiu-jitsu está bem esportizado, né? Isso. Muita coisa mudou, muito faixa preta não sabe o programa de defesa pessoal, novas posições, principalmente novas regras. Qual a sua opinião? Minha opinião é que todo mundo deveria aprender todos. Você tem que aprender todos. Se você é um praticante de jiu-jitsu, você tem que botar no jiu-jitsu, englobar o jiu-jitsu como se fosse ser um paraquedas. E botar tudo ali, tudo tem que estar ali embaixo. Tem paraquedas está sempre aberto, a tua mente sempre aberta, para você poder botar posições. Da maneira que eu sempre vi o jiu-jitsu, se você vê o triângulo da Academia Gracie, o triângulo sempre foi fechado. Eu sempre imaginei esse triângulo aberto. Eu sempre pensei nesse triângulo como se fosse aberto. Qualquer posiçãozinha extra, eu queria botar dentro, jogar ali para dentro ali. Então foi uma coisa que eu aprendi desde garoto, foi sempre a tentar respeitar, absorver, entender as posições novas, porque senão você fica estagnado. E hoje em dia o jogo mudou muito pelo fato das pessoas atacarem mais a parte de baixo, que são a chave de perna e chave de pé. Isso aí abriu um leque gigantesco, muito grande. E eu dou o conselho para todo mundo aprender. Agora, aprende a se defender primeiro. Não vai aprender a posição de fazer ofensiva, né? Uma posição de ataque, sem saber se defender. Porque você invariavelmente, você vai se machucar certamente. A pessoa que começa a atacar muito o pé e a perna, logo no início, e eles não têm um conhecimento de defesa pessoal. A defesa pessoal tem que ser uma coisa entendida como jiu-jitsu. Não pode ser separado de competição. A defesa pessoal é um estado que na sua mente tem, no qual você consegue premeditar posições que alguém pode fazer contra você. Isso chama-se defesa pessoal. Não é só defesa de cadeira, de paulada, de cadeirada. Então, quando você traz jiu-jitsu de chave de pé, chave de joelho, se você estiver com a mente aberta, você vai aprender aquelas posições o tempo inteiro. Você vai aprender a navegar com elas sendo eficiente e você vai aprender a respeitar aquelas posições. E dali você não tem mais problema. Agora, imagina você parar de treinar jiu-jitsu porque o cara está atacando o teu pé e a tua perna. Você, não vou para a academia. Vou parar de treinar porque é jiu-jitsu moderno. Não, vai afiar o jiu-jitsu moderno. Vai aprender, vai afiar, porque é muito interessante você aprender isso tudo. Da mesma maneira que o ser humano tem 2 braços, nós temos 2 pernas. E a diferença de braço para perna é uma coisa que muito pouca gente pensa. Aqui, é a diferença, aqui está teu ombro, né? E aqui estão teus braços. Aqui são suas pernas. Então, pelo fato disso aqui não ter essa separação aqui, não tem esse molejo aqui, ó. Esse molejo é um molejo então é muito mais complicado de trabalhar aqui, porque tem muito mais posições de escapar. Quando você está aqui, você só tem esse molejo assim, entendeu? Então, quando a pessoa ataca a tua perna, é bom você saber o que você está fazendo ali, porque passar aí assim, sem saber é complicado, porque está preso aqui no meio, né? Aqui, ó, tem uma separação, tem uma cabeça no meio aqui e tem os ombros que mexem para. Então você consegue dar um jeitinho, você consegue se enrolar, na perna não tem isso. Então é importante você ter esse discernimento aqui de ombro e quadril. A gente está até caminhando assim para um fechamento, mas eu queria que, se você pudesse, falar um pouquinho mais sobre essa questão da autoestima que o jiu-jitsu traz, assim, que recado você daria assim, para uma pessoa que não se sente tão bem, não tão confortável? Por que o jiu-jitsu alcançaria tão bem essa pessoa, independentemente da idade, né? Porque você vê, não necessariamente a pessoa ser mais velha já adquire uma autoestima, as pessoas mais velhas que ainda não chegaram, né, até aí. O que você, ao longo da sua experiência como professor, como mestre, viu assim, pessoas, se você puder até trazer algum tipo de exemplo, não precisa citar nomes, se você não quiser. Sheik já foi exatamente. Algum outro exemplo, como o filho do Sheik, que olhou o pai nos olhos, que tipo de atitude você viu de modificação em pessoas, assim, depois do jiu-jitsu? Olha, eu já vi muita gente mesmo, assim, começar a treinar jiu-jitsu e mudar a vida completamente.
eu acredito que o mais importante é um professor. É uma pessoa que trata as pessoas com educação, que trata o ser humano de igual para igual. Você sendo professor e você querer botar todo mundo para baixo e dando bronca na pessoa, falando que a pessoa está falando errado, isso aí é uma coisa que você começa a falar das coisas erradas, você fica acostumado com essas coisas. Você tem que falar das coisas certas. O que está errado, você fala, não, está indo lá, vamos trabalhar um pouquinho isso aí. Não está tão ruim, mas vamos melhorar. Se você falar, não, está horrível, o cara tem que sair de uma posição horrível para tentar fazer uma posiçãozinha até mais ou menos. Se você falar que está mais ou menos, é fácil do cara assimilar, não dói tanto na personalidade do cara. Mas o mais importante da posição é você ter um professor que vai ter respeito. O professor que impõe respeito, trata todo mundo com respeito, trata as meninas com respeito, trata os magrinhos com respeito. Você, ali, todo mundo vai progredir. Agora, se entrar na academia, professor, casca grossa da caramba, né? aquela aparência, já um bicho todo rasgado, forte pra caramba. Ali, você vai dar aula com uma menina que chegou ali completamente fresquinha, sem saber nada, um garotinho que tem medo de coisa. Aí fica complicado, entendeu? Agora, se você amenizar a entrada, suavizar a entrada, essas pessoas vão ser as pessoas que vão ter os maiores benefícios do jiu-jitsu. É só você, no início, amenizar a entrada. Se você não amenizar a entrada, só vai ter caixa grossa. Entendi. E uma coisa que eu digo, assim, para todo mundo, eu conheço um monte de professor de jiu-jitsu, não tantos quanto o Pedro, mas assim, para minha idade, para o meu cenário, eu conheço muitos. E não tem nenhuma aula e pessoa como o Pedro. É uma experiência única. Tinha que ter mais seminários aqui no Brasil do Pedro, mas quem puder ir fora, nos Estados Unidos e onde o Pedro estiver, uma única experiência já muda muito a sua visão de jiu-jitsu. Sempre quando a gente foi lá na semana passada visitar a academia, levar o pessoal do camp, que o Pedro faz camp aqui no Brasil com americano, pessoal gringo, os brasileiros falaram, não tem nada igual, vale muito a pena, de verdade. Eu tenho uma pergunta. Quem seria o Pedro se não fosse o jiu-jitsu? O que você estaria fazendo hoje? Bom, de acordo com a minha mãe, eu estaria doido, fazendo besteira aí. Rasgando dinheiro, fazendo besteira. Não, mas eu no passado eu gostava muito de carro, sabe? Eu gostava muito de dirigir carro, comecei a dirigir muito garoto. E sempre tive uma sorte com o carro, assim. Eu acho que eu tinha uma habilidade diferente. E se eu não tivesse entrado no jiu-jitsu, eu provavelmente estaria na Bolsa de Valores, como eu trabalhei 12 anos. Mas eu gostaria de estar mexendo com o negócio de carro de corrida, de hobby, né? Fazer hobby. Ser piloto de Fórmula 1 ou ser um mestre de jiu-jitsu? Olha, Fórmula 1 eu estaria milionário. Não, mas mestre de jiu-jitsu eu estou milionário com outras coisas. Uma outra recompensa. Não é recompensa financeira, mas recompensa moral. Porque vem para os nossos filhos, para os nossos netos. Sim. E os alunos também. Eu vejo muitos alunos meus que vão para outros lugares, conseguem empregos, conseguem posições. Pô, eu sou aluno do Pedro Sá, aí o pessoal recebe. É verdade. Então isso aí para mim é um dos pontos mais positivos. Eu vejo como tratam minhas filhas, como tratam minhas alunas são bem tratadas também, todas elas chegam, ninguém. E eu estou sempre do lado das meninas, porque eu sou pai de 7 filhas, né? Então eu não estou. Para mim, o caixa grossa, o cavalentão, não está me mostrando nada. A menina já é outra coisa, porque ela eventualmente, eu imagino uma menina que eventualmente ela pode ser futuramente mãe de alguém. Se normalmente você casa, não sei o que, forma uma família. Eu fico pensando assim, se alguém mexesse com a minha mãe, eu ia ficar chateado, eu não ia gostar. Então eu tento passar isso para os meus alunos. Olha, se você for mexer com alguma aluna, essa menina um dia vai ser mãe de alguém. Tu gostaria que alguém mexesse com a tua mãe? Isso é uma coisa que o aluno, quando pega aquilo aí, na memória já pensa, né? E aquela história, respeito, sem respeito não tem jeito. Tem que ter respeitado dentro do tatame, fora do tatame, que é o mais importante. Quando você está sozinho, que está ninguém te olhando, é mais importante ali. Está ninguém te olhando. Mas ali é você mesmo ali, né? Legal. Você não precisa esconder de ninguém. Né? Legal demais. Obrigado a você. Convite, Pedro. Um maior prazer. Obrigado a você, Mel. Sempre foi um prazer. O pai da Mel também. Ela sempre falou de você, sempre. Desde o primeiro dia, assim, até desde o primeiro dia que eu te conheço. Ela falou, você tem que conhecer o Pedro. Obrigado. Ela te tem como um segundo pai mesmo, assim, né? Isso é muito legal. Obrigado. Estamos chegando ao fim. Você que assistiu, não deixe de curtir, deixar seu comentário. Semana que vem tem mais. Compartilhe e
aqui, se inscreva que é de graça, né, Fábio? Sim. Ou tem que pagar para se inscrever? Não, até por enquanto é de graça. Quer mandar algum recado ali? Queria mandar um recado para todo mundo aí, vai treinar jiu-jitsu, é a melhor coisa que você vai fazer na tua vida. Começa ontem e não se machuca. Vai para lá, bate rapidinho, qualquer coisa que alguém te pegar, bate na hora. Ah, mas não peguei, não interessa, não quero sentir dor. Vai batendo, vai batendo, vai batendo, o máximo que puder, tenta sobreviver, começa o mais rápido possível e não para. O sujeito que não para de jiu-jitsu nunca vai se arrepender. É isso aí, a gente fica por aqui. Obrigada, Pedro. Obrigado a você, um Obrigado. abraço, bom prazer.